Oi, pessoal, Sérgio Hart, da Cena Digital, com mais um vídeo da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com o Fernando Degobi, que é o CEO da Cooper Citrus. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, deixa seu like, deixa seu comentário e não esquece de apoiar o sininho para que você possa acompanhar todas as outras entrevistas que a gente fizer com os líderes de transformação digital. A Cooper Citrus, Cooperativa de Produtores Rurais, é uma cooperativa de fornecimento de insumos, compra de produção e serviços tecnológicos no mercado agropecuário. Ela foi fundada em 1976, de nacionalidade brasileira, e tem um faturamento projetado para 2021 de 7 bilhões de reais e 3.077 empregados. Vou falar um pouco para vocês também sobre o Fernando. O Fernando ele é natural de São Bernardo do Campo, São Paulo. Ele é graduado em Engenharia Agrícola, com PDG pela Dom Cabral, e especialista em marketing, e além de ter vários cursos de liderança e inovação no exterior. O Fernando ele atuou na Valtra e Jacto do Brasil, nas áreas comercial, de marketing, desenvolvimento de produto e financeira, antes de assumir a presidência da Cooper Citrus, onde ele atua há 17 anos. Fernando, muito prazer em ter você aqui conosco, e eu queria começar te fazendo já a primeira pergunta, que era o seguinte: você pode explicar para a gente que fatores levaram a Cooper Citrus a querer iniciar uma jornada de transformação digital? Bom, Sérgio, primeiro, obrigado por me convidar aqui para esse bate-papo. Me sinto realmente bastante prestigiado aí de estar aqui com você. A cooperativa ela tem 45 anos de existência. Ela nasceu em Bebedouro de uma fusão de duas cooperativas, uma de Monte Azul Paulista e outra de Bebedouro. Essa região é uma região que era muito tradicional em citricultura, até por isso que a gente carrega os citros no nome, mas hoje nós atuamos em várias regiões do estado de São Paulo, Minas Gerais, e mais recentemente começamos operação também em Goiás, e nós sempre tivemos como estratégia oferecer tudo aquilo que o produtor precisa, desde o planejamento do plantio, desde a semente, desde a máquina que vai depositar a semente no solo, todos os insumos necessários à produção. E isso nos levou a entender cada vez mais todo o processo de produção agrícola. E nós temos, dentro desse processo de produção agrícola, se você vier numa linha do tempo, uma evolução de tecnologia muito forte nas últimas 3 décadas, principalmente, né? Se você entender, quando a agricultura começou, ela começou lá na Idade do Cobre, há 4.000 anos atrás, que seria a agricultura 1.0, né? Foi a força animal, que o próprio esterco animal como fertilizante, e aí a gente, para chegar na agricultura 4.0, praticamente no início do ano 2000, principalmente com agricultura de precisão, imagens de satélite com alta resolução, os algoritmos, né? Depois a gente já veio com o Big Data, com a inteligência artificial, e agora com essa capacidade maior de trabalhar com os dados, de entregar resultado, robótica de ponta, e principalmente com esse foco em sustentabilidade, que é muito colocado hoje, né, na produção agrícola. Eu costumo dizer que a gente entra agora, então, na agricultura 5.0, que tem essas características. Então, a cooperativa, ela por entender profundamente esse processo de produção agropecuária, quando a agricultura de precisão começou, o primeiro piloto automático, né, que veio para o Brasil, ele veio trabalhar numa fazenda aqui da região, e nós é que dávamos assistência para essa fazenda. Então nós fomos a entender o que era aquela tecnologia, o que era aquele equipamento,
Já tínhamos em pulverizadores aquele GPS barra de luzes, né, que também é usado até em aviões, que não tem uma precisão centimétrica, né, de 2 centímetros, 3 centímetros, que é muito utilizada para plantio. E a partir dali, então, começou a vir uma série de equipamentos de agricultura de precisão. Então, eu digo que a agricultura 5.0 ela é principalmente a junção das ferramentas de agricultura de precisão com as soluções digitais, que agora ganharam muita força. Então, o que nos motivou a trabalhar e estar na vanguarda desse trabalho aqui no Brasil foi a nossa proximidade com a agricultura de precisão e, a partir daí, procurar entender, então, como que essas soluções digitais aterrissam no campo. Eu uso muito uma expressão aqui, que nós precisamos fazer a tecnologia e a inovação desembarcar nas propriedades. E muitas vezes isso tem que ser feito através de serviços, tem que ser feito com uma solução digital, e é o que tem nos movido aqui a avançar cada vez mais nessa jornada aí de inovação. Então, basicamente, o que você está falando é que vocês têm acompanhado toda a evolução tecnológica da operação agrícola, né, que você está chamando de agricultura de precisão, e vocês estão fazendo uma fusão, aproveitando a nova economia, né, com todas as tecnologias digitais que estão sendo criadas e fazendo uma integração entre essas duas ferramentas, por assim dizer. É interessante isso, porque a gente chega a uma hora que a gente não consegue mais separar o que é tecnologia de operação e o que é uma tecnologia digital, né? Porque quando você pega dados de uma colheitadeira ou de qualquer outra máquina agrícola e você manda para a nuvem, né, você já está mexendo no mundo digital. Né? Outra coisa que eu queria te perguntar era o seguinte: como que uma cooperativa como vocês, né, se estruturou para essa jornada de transformação? Bom, um ponto muito importante é você entender o cliente. Entender o cliente, quando a gente fala de agricultor, né, é entender a operação do cliente. E nós investimos bastante aqui numa ferramenta de CRM, que é gerenciar as necessidades, as demandas que existem lá no campo e entender quais soluções que você oferece para entregar melhores resultados. Então, a gente veio investindo bastante nisso. Hoje nós temos aqui cerca de 50 mil propriedades georreferenciadas, todas em sistema. Nós estamos agora sofrendo com essas adversidades climáticas aí, com geadas, e o ano passado muito estresse hídrico em algumas culturas. Então, hoje é interessante que, tendo essas coordenadas, Sérgio, é possível você trabalhar imagens de satélite, que são imagens gratuitas, você consegue capturar isso em sistemas, desenvolver algoritmos para entender diferenças de espectros dessas imagens, e a gente, você tem ideia, eu acabei de ver agora dados de uma fazenda de café que foi afetada por uma geada na semana passada, e deu lá um dano severo entre 10% e 13%. Conversei com o proprietário, que está lá no local avaliando, e ele falou: olha, aqui a gente mediu, deu 10% de dano severo. Então, você vê, a gente conseguiu uma imagem de satélite, conseguiu tratar essa imagem com algoritmos, entender essas diferenças de espectro de imagem, que hoje tem mais de 6 espectros, além do NDVI, você pode considerar a biomassa, tem várias outras leituras que você consegue identificar diferentes comportamentos ali, né? E isso é um diagnóstico que é muito relevante no momento desse. Nós não sabemos que tamanho é o impacto, o produtor que vai sofrer mais, aquela região que teve um impacto maior. Então, um dos exemplos de como ter a informação, ter a referência, ter lá a propriedade, ter o latilog da propriedade e ter a ferramenta para análise, né, o algoritmo para desenvolver isso, pode trazer grandes benefícios, e aí a gente usa muito isso para fazer diagnósticos precoces, né, para entender problemas no início que estão acontecendo. Outro dia a gente visitou uma área irrigada, com gotejadores em laranja, e a gente descobriu no meio do pomar uma zona de estresse hídrico.
e nós fomos descobrir aqueles gotejos estavam entupidos ali. Então, o produtor pagou por um equipamento, está investindo, entendendo que todo o pomar dele está recebendo a irrigação, e tinha uma faixa lá que já vinha sofrendo dano, e a gente identificou que a olho nu não estava conseguindo ser percebido, e no modelo de gestão ali também não. Então, não é um bicho de 7 cabeças, tem um outro paradigma que fala que o agricultor ele é muito conservador, que ele não aceita inovação, isso aí não existe. O que você precisa é mostrar coisas que de fato entreguem valor, como todos nós, né, quando queremos receber uma solução inovadora. E isso realmente tem feito com que a gente invista em pessoas, em sistema. Nós contratamos um cientista aqui só para trabalhar com algoritmo, então ele é dedicado para essa área aqui, é um investimento importante que a cooperativa faz, e nós temos um time em torno de 120 colaboradores dedicado à tecnologia agrícola. Agricultura de precisão, soluções digitais, temos pulverização com drones, com plano de voo, projetos de plantio e sistematização com vantes, que são aqueles drones de asa fixa, e mais, o ano passado foram 4.200 produtores que foram atendidos com alguma solução digital de agricultura de precisão, e esse ano a gente já passou dessa marca, quase em 5.000, e nós devemos chegar até o final do ano em mais de 8.000 produtores atendidos com algum serviço ou compra de algum equipamento nesse sentido. Então, é muito importante entender aquilo que, de fato, agrega valor e conhecer aquilo que o cliente realmente opera, aquilo que tem demanda, e eu falo que o processo de inovação, ele, aqui na minha compreensão e no trabalho nosso, aqui, né, ele não está em criar novas tecnologias, porque nós não temos aqui uma indústria ou processo de desenvolvimento de ferramentas de tecnologia, mas a gente tem uma excelente capacidade de entender problemas, entender demandas, entender ferramentas tecnológicas e combinar isso e para entregar algo novo, algo que realmente não vinha sendo feito. E a área tecnológica, né, usa muito uma expressão que você precisa sentir a dor, precisa ir lá sentir a dor do cliente. Outro dia eu estava numa reunião com uma empresa de tecnologia, eu falei, olha, só sentir a dor, na minha visão, é ir sofrer junto. Eu acho que a gente precisa perceber o que incomoda e evitar a dor. Eu acho que esse é o papel de quem trabalha com essas soluções, ir lá, evitar que aquela dor aconteça depois. Né? O que eu queria entender também era o seguinte, você falou que você tem 120 técnicos, né? Eles estão organizados embaixo de uma área só? Existe uma área de tecnologia, uma área, como é que você chama, de inovação, tecnologia? Que área é essa, né? E qual é o papel dela? É testar novas tecnologias? Tradicionalmente, nós tínhamos aqui o antigo departamento agronômico, que era aquela abordagem voltada a manejo, a orientação, olhando principalmente a parte fisiológica das plantas, e que é uma área que evolui muito também e que impacta muito no campo. Mas quando eu comecei a entender esse outro processo que veio da agricultura de precisão e dessas tecnologias digitais, eu pensei aqui em mudar a abordagem desse departamento e trazer profissionais com outra visão, além desta agronômica voltada à fisiologia das plantas. Então, criamos aqui o Departamento de Tecnologia Agrícola, que existe há 6 anos, e aí com a criação do Departamento de Tecnologia Agrícola, a gente reforçou esse braço, que era do antigo agronômico, com foco em manejo, principalmente, nutrição de plantas, resistência, que é uma área fundamental da agricultura, é a base, né,
para você ter uma boa agricultura, que a gente chama de boas práticas em agricultura, e começamos a trazer, então, o processo de inovação, de agricultura de precisão, de tecnologia digital. Então, eu tenho hoje aqui agrônomos voltados a essa orientação, são 84 hoje, são 38 mil cooperados que nós temos aqui, tá? E aí, como essa área de agricultura de precisão e tecnologia digital, ela tem serviços mais recorrentes e necessita de mais gente para fazer a implementação no campo, né? Porque muitos dos programas, nós temos que ir lá no trator baixar o plano de plantio, baixar o plano de voo no drone, que ainda temos muito problema de conectividade no Brasil, né? E não pode ser uma barreira de conectividade para você não implementar a tecnologia e a inovação. Então, a gente vai lá, baixa o plano, você opera muitas vezes offline. Quando você vai para uma zona de cobertura, você descarrega tudo aquilo que ficou enquanto você estava operando offline, e aí você tem todos os arquivos e trabalha eles também. As imagens de satélite, para mim, e elas são uma das coisas mais significativas em termos de diagnóstico, de entender o que está acontecendo, porque hoje você tem uma frequência de visitação muito maior e resolução de imagens. Aí, quando eu comecei a trabalhar com isso, era 35 metros cada pixel, hoje já consigo com 10 metros de imagens gratuitas, né? Então, 10 metros, com um bom algoritmo, você pode tirar muita informação. E antes, era, às vezes, a cada 2 anos, se estivesse chovendo naquela região, o dia que o satélite passasse, você não ia conseguir, você ia ter que esperar mais 2 anos, depois ficou 1 ano. Hoje eu tenho visitação a cada 8 dias. Então, tudo isso evoluiu muito e traz para a gente muita oportunidade de entender melhor o que está acontecendo e trabalhar essas informações. Então, tem toda uma parte que trabalha no desenvolvimento de soluções, inclusive um cientista mesmo, só para algoritmos dentro da equipe, esse time em torno de 20, 22 pessoas, mais um time de agrônomos e especialistas em agricultura de precisão que estão com veículo, dispositivos móveis ligados no CRM, atuando nas propriedades. Aí nós temos, aí somando esses 2 times aí, praticamente uns 200 profissionais aí atuando no campo. Perfeito. Nesse guarda-chuva do Departamento de Tecnologia Agrícola. Quais seriam os principais resultados que você poderia compartilhar com a gente da Copercitro, desde o momento em que vocês criaram, então, esse departamento de tecnologia e começaram essa empreitada digital? Bom, nós criamos até um slogan aqui, uma frase, né, que diz um pouco do que a gente tem conseguido com isso, né, que é soluções integradas, resultados sustentáveis. Essa é a nossa assinatura, né? Agora a gente está vindo com uma nova que vem dessa, né? Depois você consegue integrar a solução, entregar resultados sustentáveis. Agora nós estamos assinando crescer como um todo, que é o próximo passo, porque aí sim você cresce no sentido de capacitação, de formação, de desenvolvimento financeiro, social, ambiental. Então, todo esse conhecimento, toda essa prática de fazer uma agricultura com alta tecnologia, ela te entrega um resultado sustentável no sentido mais amplo da sustentabilidade e ela permite, de fato, que o produtor cresça como um todo. Tanto também em conhecimento, em capacitação tecnológica, né, conhecimento. Atrai, é interessante, Sérgio, que começa a atrair a nova geração. Essa é a parte mais bacana. Sim, isso é muito bacana. Sai daquele tradicional, né? Sim, hoje, antigamente aqui, né, o pessoal falava lá nas famílias de agricultores, né, se você não estudar, você vai ficar aqui na roça, né, o pai falava para o filho. Agora o pai fala, se você quer ficar aqui, você tem que estudar, porque as coisas estão cada vez mais tecnológicas
Então, você vê os jovens, a quantidade de startup que tem para a agricultura é impressionante. Então, você vê os jovens interessados em resolver, né, esses problemas, essas dores, né, que acontecem no campo, cada vez mais gente tentando entender e resolver. Quais seriam os desafios principais que você já mencionou um, né, que é a questão da conectividade, e a gente sabe que por causa da questão geográfica, né, você tem um problema de conectividade aí no interior muito grande. Até saiu outro dia aí que um grupo açucareiro fechou um contrato de 5G, né, também, né, com a Ericsson. Mas eu acredito que existe essa questão geográfica e devem existir outras questões também, até mesmo do próprio clima, né, um desafio para vocês, né? Sim, tem toda essa questão de geografia, de conectividade, porque quanto mais rápido você acessar as informações, quanto mais você entender as operações em tempo real, melhor vai ser o resultado, melhor vai ser o controle. Então, a conectividade é um problema para isso, e ela traz dois problemas, né? Porque às vezes as pessoas investem em equipamentos com muita tecnologia embarcada, e aí na hora de usar, não consegue aproveitar todo aquele investimento que ele fez, porque você não está conseguindo usar todos aqueles sensores que estão ali, aqueles transmissores de dados, porque essas coisas têm que funcionar em tempo real, né? E isso é um problema, que ocupa um orçamento valioso do produtor, e alguns equipamentos não tem opção, né? Você tem que comprar daquele jeito, ele já vem equipado, já vem com os sensores, com a chave CAN para transmitir todos os dados, e se não tiver conectividade, isso não vai ter aproveitamento. E essa questão cultural, eu acho que é algo que a gente vem conseguindo superar bastante, porque você vê, uma vez que você mostra resultado, o agricultor ele investe. Os últimos anos, principalmente, têm sido importantes para isso. As commodities agrícolas estão bastante valorizadas, e o produtor, quando é remunerado, ele investe. Eu vejo um desafio na verticalização das propriedades, tá? Que eu classifico como um grande desafio também, porque por muito tempo o produtor entendeu que ele tinha que crescer comprando ou arrendando terra, expandindo área. E agora o produtor está entendendo que ele precisa crescer melhorando a produtividade. Então, a gente vê muita gente investindo em novas tecnologias, você vê a indústria de insumos, de máquinas cada vez mais trazendo tecnologia, né? Você olha uma semente de milho, de soja hoje, a tecnologia que está ali é enorme, tanto que a semente de milho 18%, 20% do custo de produção de milho é a semente, né? De tanta tecnologia que tem ali, e a gente também trabalha com irrigação. Já começou a irrigação de precisão, né? Que é aquela irrigação que mede o estresse da planta, que só vai jogar água quando a planta efetivamente tiver necessidade, que vai otimizar esse recurso que é tão valioso, né, que é a água. E quando você consegue fazer isso, você sai em algumas regiões aqui de uma safra para 3 safras no ano, utilizando a tecnologia e a irrigação. Então, aquela propriedade significa que o cara deixou de comprar mais 2 propriedades do tamanho que ele tem, né, ou arrendar essa área. E isso, considerando as áreas com algum grau de degradação que tem no Brasil, que é bastante área, né? Você investir cada vez mais nessas tecnologias e conseguir aproveitar essas áreas, eu diria que o potencial produtivo do Brasil, com o que já está aí, ele é muito grande. Ele dá para alimentar o Brasil, o mundo, por muito tempo, e para mim esse é talvez até maior que a conectividade, é verticalizar o processo de produção nas fazendas. É interessante isso que você está falando, porque é um ponto de vista muito de eficiência operacional, né, que a gente tem na transformação digital, né? Ou você foca o cliente, ou você foca a eficiência operacional, ou você cria
novos modelos de negócio, né? Então, o que você considera que seriam os fatores críticos de sucesso para uma transformação digital no campo? O que é crítico para o sucesso é, primeiro passo, entender muito bem como funciona o processo de produção. Eu outro dia, estava conversando com um pesquisador também, que adora essa parte tecnológica, ele estava me contando um pouquinho, ele acompanha, né, a evolução da Amazon, tudo que aconteceu, ele mora lá no Vale do Silício, e aí depois eu estava olhando junto com ele, se você olhar o balanço da Amazon, acho que, se não me engano, é de 97 que ela foi fundada, ela fica 10 anos ali, praticamente Prejuízo. estável, né? Faturamento estável, prejuízo. Aí você começa a entender que esse período ela ficou aprendendo sobre o comportamento do cliente, né? 10 anos. Aí você fala, pô, mas o que isso tem a ver com a agricultura? Tem tudo a ver com a agricultura. Eu acho que a gente tem que se dedicar a entender o comportamento do campo, o que acontece, por que acontece, como acontece, e a partir daí você vai começar a entregar realmente valor, né? Porque dentro de um processo de valor, na agricultura, principalmente, se você não entregar, você não consegue capturar nada, porque a operação tem muito risco, é uma fábrica a céu aberto. E aí eu falo até que eu uso muito a expressão jornada de valor em vez de cadeia de valor no ar. Acho que parece mais com uma jornada do que com uma cadeia. E isso é o grande desafio, é o primeiro ponto. E os serviços que nós temos feito, projeto de plantio e sistematização de área, por exemplo. Você usa um VANT, que é aquele drone de asa fixa, ele tem uma capacidade de cobertura aí de 70 hectares por hora de voo, ele traz um ortomosaico com uma precisão incrível de classes de declividade do solo, e aí você consegue, então, simular chuva, entender caminhamento das águas, entender aonde você vai alocar terraços, comprimento de linha, e os algoritmos, eles te dão um levantamento preciso da melhor posição das linhas de plantio para você otimizar todos os recursos que estão ali, conservando o solo. E aí, na prática, o que isso significa? 10% a mais de plantas numa mesma área, aumento linear da área em torno de 15%, porque você consegue fazer desenhos de plantio com linhas mais longas, com talhões maiores. Aí você consegue, dessa forma, reduzir 22% de manobra de máquinas, e um projeto desse custa R$100 por hectare para ser desenvolvido e entregue no produtor. Aí, se você tem lá esse projeto, aí, se eu não tenho um agricultor, eu preciso de um trator com agricultura de precisão para executar isso, porque aí eu vou baixar esse plano de plantio num trator, e o trator vai executar exatamente conforme foi projetado no escritório, guiado por um satélite. Se o produtor não tem essa tecnologia, nós temos uma direção elétrica que é instalada e ligada no circuito hidráulico do trator, um painel de controle onde você baixa o plano de plantio, que passa essa orientação para essa direção, e uma antena receptora. E hoje os sinais de satélite, tem um sinal RTX, tem um sinal mais antigo que é o RTK, que é muito usado também, que precisa de uma base de correção em função da esfericidade da Terra. Ele necessita de uma base de correção para te dar essa precisão de 2 centímetros na hora que você vai fazer lá as linhas de plantio, né, que é a precisão que a gente quer para executar bem esse projeto. Mas hoje tem empresas que têm muitos nanosatélites e eles têm algoritmos que se autocorrigem com a própria posição desses satélites. E aí você pode ter assinatura desse sinal. Então, nós temos assinaturas desse sinal, gasta 2 horas para instalar essa direção elétrica. Tem trator de 35 anos que nós instalamos esse sistema. Você vai lá, ele paga R$1.000 por dia de aluguel desse sistema, em 2 horas um mecânico especialista nosso vai lá e faz essa instalação, e aí você chega e libera aquela assinatura para aquele trator, para aquela antena, naquele dia. E aí ele executa exatamente como foi feito o projeto lá com os algoritmos. Então,
é hoje o projeto que mais impacta em resultado e que você pode oferecê-lo para uma pessoa que vai plantar 7, 8 hectares, um agricultor familiar, e um mega grupo. Nós fechamos agora um projeto com uma indústria de citros para 1.000 hectares de renovação de pomar de laranja. Então, ele tem que ser também inclusivo. Nós somos uma cooperativa, né? Essa solução digital ela precisa ser inclusiva e ela precisa ser viável para todos os portes e para todas as práticas. Outro serviço é a análise de solo georreferenciada, que funciona como uma espécie de hemograma do solo, né? Só que aí você georreferencia cada ponto. Você faz amostragens identificando zona de manejos, os satélites ajudam nisso hoje, né? Porque antigamente você fazia isso em grids equidistantes. E aí, às vezes, aquele grid que você escolhia não representava as características de toda a área. Agora, com a análise dos espectros de imagem, você percebe manchas que podem estar com problemas, você percebe uma zona de manejo diferenciada para cada área. E aí você vai coletar as amostras que representem essas diferentes zonas de manejo. E aí você fazendo essa análise georreferenciada, você vai aplicar os insumos na medida realmente que o solo e que a planta vai precisar. Esse é um outro serviço que a gente faz também, custa R$40, R$50 aí o hectare para você receber essas amostras georreferenciadas. Então, perto do custo do processo de produção e o resultado que entrega, é um valor que o produtor paga com prazer, né, tranquilamente pelo resultado, e entrega muito valor. Então, hoje a gente tem mais aí 8, 10 serviços, pulverização com drone, vários outros que a gente faz também nós estamos aí com a nossa plataforma digital, né, que está até aqui, a Copercitos Expo, que está aqui, ela vai ficar até na próxima quarta, ela vai além agora do dia 30, ela vai até dia 5. Então, quem tiver a oportunidade de visitar, e depois desse período, né, eu não sei exatamente quando essa nossa entrevista também vai estar disponível na sua plataforma, mas a gente vai estar com ela aberta com o nome de Campo Digital Copercitos. Ela continua para que você conheça um pouco desses trabalhos tecnológicos também e dos trabalhos que a gente faz de orientação técnica para o produtor. Fernando, a gente está chegando ao final do nosso papo. Se a gente pudesse, eu adoraria ficar falando aí mais, porque tem muita coisa interessante aí do setor agrícola, que é mais de 26% do PIB, e a gente normalmente fala tão pouco, né, o pessoal de tecnologia, né, os executivos corporativos, e eu acho muito importante esse teu depoimento aí para mostrar como que o campo está avançado, né, tanto em agricultura de precisão quanto em tecnologias digitais e na fusão dessas duas disciplinas. Queria te agradecer muito, queria te desejar muito sucesso aí para a Copercitos, né, espero que a gente possa falar daqui a algum tempo aí de novo para ver outros avanços tecnológicos que vocês estão oferecendo, e também me despedir do pessoal que está assistindo a gente, né, até o nosso próximo vídeo, reforçar também que se você ainda não assinou o canal, por favor, considere, aperta aqui o sininho para poder acompanhar discussões como essa que eu acabei de ter com o Fernando, da Copercitos. E no mais, um grande abraço aí para todo mundo. Fernando, um grande abraço aí para você também, super obrigado. Obrigado, Sérgio, abração a todos aí.